Moeda fraca e guerra perpétua. Como discutido no capítulo 7 sobre a história do dinheiro, não foi por acaso que a era do dinheiro controlado pelo Banco Central foi inaugurada com a Primeira Guerra Mundial da história da humanidade. Existem três razões fundamentais que impulsionaram a relação entre moeda fraca e guerra. Primeiro, a moeda fraca é em si uma barreira ao comércio entre países, porque distorce o valor entre os países e faz dos fluxos comerciais uma questão política, criando animosidade e inimizade entre governos e populações. Segundo, o governo ter acesso a uma impressora o permite continuar guerreando até destruir completamente o valor de sua moeda. E não apenas até ficar sem dinheiro. Com a moeda sonante, o esforço de guerra do governo era limitado pelos impostos que ele podia cobrar. Com moeda fraca, ele é restringido pela quantidade de dinheiro que ele pode criar antes que a moeda seja destruída, tornando-o capaz de apropriar-se da riqueza com mais facilidade. Terceiro, os indivíduos que lidam com a moeda sonante desenvolvem uma preferência temporal menor, permitindo que pensem mais na cooperação e não no conflito, conforme discutido no capítulo 8. Quanto maior a extensão do mercado com o qual os indivíduos podem negociar, mais especializados eles podem ser em sua produção e maiores seus ganhos com o comércio. A mesma quantidade de mão de obra gasta trabalhando em uma economia primitiva de 10 pessoas levaria a um padrão de vida material muito mais baixo do que se tivesse sido gasto em um mercado maior de 1.000 ou 1 milhão de pessoas. O indivíduo moderno que vive em uma sociedade de livre comércio é capaz de trabalhar algumas horas por dia em um trabalho altamente especializado e, com o dinheiro que ganha, pode comprar os bens que deseja de qualquer produtor do planeta inteiro, com menor custo e melhor qualidade. Para apreciar plenamente os ganhos advindos do comércio, imagine tentar viver sua vida em autossuficiência. A sobrevivência básica se tornaria uma tarefa muito mais difícil para qualquer um de nós, já que nosso tempo é gasto de maneira ineficiente e infrutífera, tentando fornecer os princípios básicos da sobrevivência para nós mesmos. O dinheiro é o meio através do qual o comércio ocorre e a única ferramenta pelo qual o comércio pode se expandir além do escopo de pequenas comunidades com estreitas relações pessoais. Para que o mecanismo de preços funcione, os preços precisam ser denominados em uma forma sonante de moeda em toda a comunidade que negocia com ele. Quanto maior a área usando uma moeda comum, mais fácil e maior o escopo de comércio dentro da área. O comércio entre os povos cria uma coexistência pacífica, dando a eles um interesse pessoal na prosperidade um do outro. Quando as comunidades usam diferentes tipos de moeda fraca, o comércio se torna mais complicado, pois os preços variam de acordo com a variação do valor das moedas, tornando os termos do comércio imprevisíveis e muitas vezes tornando contraproducente o planejamento de atividades econômicas além fronteiras. Sendo predispostos a focar no futuro, indivíduos com uma baixa preferência temporal têm menor probabilidade de entrar em conflito com aqueles que são orientados pelo presente. O conflito é por natureza destrutivo e, na maioria dos casos, as pessoas inteligentes e orientadas para o futuro entendem que não há vencedores em conflitos violentos, porque os vencedores provavelmente sofrerão mais perdas do que se tivessem acabado de se abster de participar do conflito em primeiro lugar. As sociedades civilizadas funcionam com a premissa de que as pessoas respeitam a vontade umas das outras e, se houver conflito, tentam uma solução pacífica. Se uma solução amigável não for encontrada, é mais provável que as pessoas se separem e evitem uma a outra do que continuar a agitar e permanecer em conflito. Isso ajuda a explicar por que sociedades civilizadas prosperam geralmente, não testemunham muitos crimes violentos ou conflitos.
As sociedades civilizadas funcionam com a premissa de que as pessoas respeitam as vontades umas das outras e, se houver conflitos, tentam uma solução pacífica. Se a solução amigável não for encontrada, é mais provável que as pessoas se separem e evitem uma a outra do que continuar a agitar e permanecer em conflito. Isso ajuda a explicar por que sociedades civilizadas prosperam geralmente não testemunham muitos crimes, violência ou conflitos. Em nível nacional, é muito mais provável que as nações que usam moeda sonante permaneçam pacíficas ou tenham conflitos limitados entre si, porque a moeda sonante impõe restrições reais à capacidade do governo de financiar operações militares. Na Europa do século XIX, os reis que queriam lutar entre si tiveram que tributar suas populações para financiar seus militares. A longo prazo, essa estratégia só poderia ser lucrativa para os reis que empregassem suas forças armadas defensivamente e não ofensivamente. A ação militar defensiva sempre tem uma vantagem mais forte do que a natureza militar ofensiva, porque o defensor está lutando em seu próprio solo, perto do seu povo e de suas linhas de suprimentos. Um monarca que concentrasse os militares na ação defensiva encontraria seus cidadãos dispostos a pagar impostos para se defender dos invasores estrangeiros. Mas um monarca que se envolvia em prolongadas aventuras estrangeiras para se enriquecer provavelmente enfrentaria ressentimento por parte da população e incorreria em custos significativos na luta contra outros exércitos em seu próprio solo. Isso pode ajudar a explicar por que o século XX foi o mais mortífero da história registrada. O relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, de 2005, analisou a morte por conflitos nos últimos 5 séculos e considerou o século XX o mais mortífero, mesmo quando as principais nações europeias entraram em guerra entre si na era do padrão ouro. As guerras eram geralmente breves e travadas em campos de batalha entre exércitos profissionais. Uma grande guerra do século XIX na Europa foi a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, que durou 9 meses e matou cerca de 150 mil pessoas, aproximadamente a média de uma semana de Segunda Guerra Mundial, financiada pela moeda governamental fraca do século XX. Com o padrão ouro restringindo-os a financiar a guerra pela tributação, os governos europeus tiveram que ter suas despesas preparadas antes da batalha, gastá-las na preparação de suas forças armadas de maneira mais eficaz possível e tentar uma vitória decisiva. Assim que a maré de batalha começa a virar contra um de seus exércitos, torna-se uma batalha logística e economicamente perdida. Tentar aumentar os impostos para rearmar os militares, para tentar virar a maré? Melhor tentar negociar uma paz com o mínimo de perdas possível. As guerras mais mortais do século XIX foram as guerras napoleônicas, que foram realizadas antes do padrão ouro fosse formalmente adotado em todo o continente, depois das experiências tolas da Revolução Francesa com a inflação. Tal como está, um grande número de empresas em todas as economias avançadas se especializa na guerra como negócio e, portanto, depende de guerra perpétua para continuar operando. Elas vivem exclusivamente de gasto do governo e têm toda a sua existência dependente de guerras perpétuas que exigem gastos cada vez maiores com armamentos. Nos Estados Unidos, cujos gastos com defesa são quase iguais aos do resto do planeta somado, essas indústrias têm interesse em manter o governo dos Estados Unidos envolvido em alguma forma ou outra de aventura militar. Isso mais do que qualquer operação estratégica, cultural, ideológica ou de segurança. Explica por que os Estados Unidos se envolveram em tantos conflitos em parte do mundo que não podem ter sequer influência na vida do americano médio. Somente com moeda fraca, essas empresas podem crescer em magnitude tão grande que podem influenciar a imprensa e a academia a bater continuamente os tambores de mais guerra.
Governo limitado versus governo onipotente. Em sua extensa história de 5 séculos de civilização ocidental, do amanhecer até a decadência, Jacques Barzun identifica o fim da Primeira Guerra Mundial como ponto de virada crucial para iniciar a decadência, a degeneração e a queda do Ocidente. Foi depois dessa guerra que o Ocidente sofreu com o Barzun chama de a Grande Mudança, a substituição do liberalismo pela liberalidade, o impostor reivindicando seu manto, mas na realidade é seu exato oposto. O liberalismo triunfou no princípio de que o melhor governo é o que menos governa. Agora, para todas as nações ocidentais, a sabedoria política reformulou esse ideal de liberdade em liberalidade. A mudança colocou o vocabulário em desordem. Enquanto o liberalismo mantinha o papel do governo de permitir que os indivíduos vivessem em liberdade, desfrutassem dos benefícios e sofressem as consequências de suas ações, a liberalidade era a noção radical de que era o papel do governo permitir que os indivíduos se entregassem a todos os seus desejos, enquanto os protegem das consequências. Socialmente, economicamente e politicamente, o papel do governo foi reformulado como o gênio da concessão de desejos, e a população apenas teve que votar no que queria que fosse cumprido. O historiador francês Elie Halevy definiu a Era das Tiranias como tendo começado em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, quando as principais potências do mundo mudaram para a nacionalização econômica e intelectual. Nacionalizaram os meios de produção e mudaram para os modos sindicalistas e corporativistas de organização da sociedade, enquanto suprimiam as ideias que eram vistas como sendo contrárias ao interesse nacional, bem como a promoção do nacionalismo no que ele denominou a organização do entusiasmo. Essa concepção liberal clássica do governo só é possível em um mundo com moeda sonante, que age como uma restrição natural contra o autoritarismo e o excesso de poder do governo. Enquanto o governo teve que tributar seu povo para financiar suas operações, ele teve que restringir suas operações ao que seus sujeitos consideravam tolerável. Os governos tinham que manter um orçamento equilibrado, mantendo sempre o consumo dentro dos limites dos ganhos tributários. Numa sociedade de moeda sonante, o governo depende do consentimento de sua população para financiar suas operações. Toda nova proposta de ação governamental terá que se pagar antecipadamente em impostos ou pela venda de títulos do governo de longo prazo, fornecendo à população uma medida precisa dos custos reais dessa estratégia, que eles poderiam comparar facilmente com os benefícios. Um governo que busca financiamento para projetos legítimos de defesa e infraestrutura nacional teria pouca dificuldade em impor impostos e vender títulos à população que via os benefícios diante de seus olhos. Mas um governo que anuncia os impostos para financiar um estilo de vida luxuoso de um monarca gera ressentimento em massa entre sua população, pondo em risco a legitimidade de seu governo e tornando-o cada vez mais precário. Quanto maior onerosa as tributações e imposições do governo, maior a probabilidade de a população se recusar a pagar impostos, aumentar significativamente os custos de cobrança de impostos ou se opor ao governo e substituí-lo, seja pelo voto ou pela bala. A moeda sonante, então, reforçou uma certa honestidade e transparência nos governos, restringindo seu governo ao que ele era desejável e tolerável para a população. Permitiu uma contabilidade honesta em toda a sociedade dos custos e benefícios das ações, bem como a responsabilidade econômica necessária para qualquer organização, indivíduo ou ser vivo ter sucesso na vida. O consumo deve vir após a produção. A moeda fraca, por outro lado, permite que os governos comprem lealdade e popularidade
gastando na consecução de objetivos populares, sem ter que apresentar a conta ao seu povo. O governo simplesmente aumenta a oferta de dinheiro para financiar qualquer esquema mal pensado que inventa, e o verdadeiro custo de tais esquemas só é sentido pela população nos próximos anos, quando a inflação da oferta monetária fizer com que os preços subam, momento em que a culpa pela distribuição do valor da moeda pode ser facilmente colocada em inúmeros fatores, geralmente envolvendo alguns planos nefastos elaborados por estrangeiros, banqueiros, minorias étnicas locais ou governos anteriores ou futuros. A moeda fraca é uma ferramenta particularmente perigosa nas mãos dos governos democráticos modernos, que enfrentam pressão constante de reeleição. É improvável que os eleitores modernos favoreçam os candidatos que são fracos quanto aos custos e benefícios de seus esquemas. É muito mais provável que eles sigam os patifes que prometem almoço grátis e culpam seus predecessores ou alguma conspiração nefasta. A democracia torna-se, assim, um delírio coletivo de pessoas tentando anular as regras da economia, votando em um almoço grátis para si mesmas e sendo manipuladas em birras violentas contra bodes expiatórios sempre que a conta do almoço grátis chega via inflação e recessões econômicas. A moeda fraca está no centro do delírio moderno compartilhado pela maioria dos eleitores e daqueles azarados o suficiente para estudar macroeconomia moderna nas universidades, que as ações do governo não têm custos de oportunidade e que o governo pode agir com uma varinha mágica onipotente para criar a realidade que deseja. Seja redução da pobreza, fiscalização da moralidade, assistência médica, educação, infraestrutura, reforma das instituições políticas e econômicas de outros países ou substituição das regras de oferta e demanda por qualquer bem emocionalmente importante. A maioria dos cidadãos modernos vive na ilusória ilha dos sonhos em que nada disso tem custos reais e tudo o que é necessário para essas metas sejam alcançadas é a vontade política, liderança forte e ausência de corrupção. A moeda fraca erradicou a noção dos trade-offs e custos de oportunidade da mente das pessoas em que pensam em assuntos públicos. Chocará os cidadãos comuns ter o mais óbvio mostrado para eles. Todas essas coisas legais que vocês desejam não pode ser gerada do nada e sem custo algum pelo seu político favorito ou seu oponente. Todas elas precisam ser feitas por pessoas reais, pessoas que precisam acordar de manhã e passar dias e anos trabalhando para lhes dar o que desejam, negando a si mesmas a chance de trabalhar em outras coisas que eles preferem produzir. Embora nenhum político tenha sido eleito por reconhecer essa realidade, a urna não pode derrubar a escassez fundamental do tempo humano. Sempre que os governos decidem fornecer algo, isso não aumenta a produção econômica. Significa apenas um planejamento mais central da produção econômica com consequências previsíveis. A moeda fraca foi uma bênção para tiranos, regimes repressivos e governos ilegítimos, permitindo que evitassem a realidade dos custos e benefícios quando aumentam a oferta de dinheiro para financiar seus empreendimentos primeiro e deixando para mais tarde a população ter que lidar com as consequências enquanto vê sua riqueza e poder de compra evaporarem. A história está repleta de exemplos de como os governos que têm a prerrogativa de criar dinheiro do nada quase sempre abusaram desse privilégio, colocando-o contra o seu próprio povo. Não é por acaso que, ao rememorar os tiranos mais horríveis da história, descobrimos que todos, sem exceção, operavam um sistema de dinheiro emitido pelo governo que era constantemente inflado para financiar as operações do governo. Há uma boa razão para Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Maximilien Robespierre, Pol Pot, Benito Mussolini, Kim Jong-il e muitos outros criminosos notórios, todos governarem em períodos de dinheiro emitido pelo governo, que poderiam
poderiam ser impressos à vontade para financiar suas megalomanias genocidas e totalitárias. Pelo mesmo motivo que as sociedades que deram origem a esses assassinos em massa não produziram ninguém próximo ao seu nível de criminalidade quando viviam sob sistemas monetários sadios, que exigem que os governos tributassem antes de gastar. Nenhum desses monstros tinham sequer abolido a moeda sonante para financiar seu assassinato em massa. A destruição da moeda sonante já havia acontecido antes, aclamada com maravilhosas histórias bonitas envolvendo crianças, educação, libertação dos trabalhadores e orgulho nacional. Mas depois que o dinheiro foi destruído, ficou muito mais fácil para esses criminosos assumirem o poder e assumirem o comando de todos os recursos de sua sociedade, aumentando a oferta de moeda fraca. A moeda fraca torna o poder do governo potencialmente ilimitado, com grandes consequências para cada indivíduo, forçando a política ao centro das suas vidas e redirecionando grande parte da energia e dos recursos da sociedade para o jogo de soma zero de quem deve governar e como. A moeda sonante, por outro lado, faz da forma de governo uma questão com consequências limitadas. Uma democracia, república ou monarquia são restringidas por moeda sonante, permitindo à maioria dos indivíduos um grande grau de liberdade em sua vida pessoal. Seja nas economias soviéticas ou capitalistas, a noção de governo administrativo ou gerenciando a economia para atingir objetivos econômicos é vista como boa e necessária. Vale a pena voltar aqui aos pontos de vista de John Maynard Keynes para entender as motivações do sistema econômico que ele propõe, com o qual a humanidade teve que lidar nas últimas décadas. Em um de seus artigos mais conhecidos, The End of Laissez-faire, Keynes oferece sua concepção de qual deveria ser o papel do governo em uma sociedade. Keynes expressa sua oposição ao liberalismo e individualismo, o que seria de esperar, mas também apresenta os fundamentos de sua oposição ao socialismo, afirmando: o socialismo estatal do século XIX surgiu de Bentham, livre concorrência, etc. E é, em alguns aspectos mais claro, em alguns aspectos uma versão mais confusa, da mesma filosofia subjacente ao individualismo do século XIX. Ambos igualmente enfatizaram toda a liberdade, uma para evitar negatividade, as limitações sobre a liberdade existente, e outra para destruir positivamente os monopólios naturais ou adquiridos. São reações diferentes à mesma atmosfera intelectual. O problema de Keynes com o socialismo, então, é que seu objetivo final era aumentar a liberdade individual. Para Keynes, o objetivo final não deve lidar com questões triviais como liberdade individual, mas sim com o controle governamental de áreas da economia ao seu gosto. Ele descreve 3 áreas principais nas quais considera vital o papel do governo. Primeiro, o controle deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central, a crença que lançou as bases para os bancos centrais modernos. Segundo, e relacionado ao primeiro, Keynes acreditava que era papel do governo decidir a escala na qual é desejável que a comunidade como um todo poupe, a escala na qual essa poupança deve ir para o exterior na forma de investimentos estrangeiros, e se a atual organização do mercado de investimentos distribui a poupança nos canais nacionalmente mais produtivos. Eu não acho que essa questão deva ser deixada inteiramente para os caprichos do julgamento privado e dos lucros privados como são atualmente. E, finalmente, Keynes acreditava que era papel do governo elaborar uma política nacional abrangente sobre qual o tamanho da população, maior ou menor do que atualmente ou igual, é o mais vantajoso e, tendo estabelecido essa política, precisamos tomar medidas para colocá-la em operação. O tempo pode chegar um pouco mais tarde, quando a comunidade como um todo deve prestar atenção à qualidade inata e também o mero número de seus futuros membros. Em outras palavras, a concepção keynesiana de Estado, de onde vieram as doutrinas modernas dos bancos centrais,
amplamente defendidas por todos os banqueiros centrais e que moldam a grande maioria dos livros econômicos escritos em todo o mundo, vem do lugar de um homem que queria o direcionamento governamental de duas áreas importantes da vida. Primeiro, o controle das decisões sobre dinheiro, crédito, poupança e investimento, o que significava a centralização totalitária da alocação de capital e distribuição de empreendimento privado livre, tornando os indivíduos totalmente dependentes do governo para sua sobrevivência básica e, segundo, o controle da quantidade e qualidade da população, o que significava eugenia. E diferentemente dos socialistas, Keynes não buscou esse nível de controle sobre os indivíduos para aumentar sua liberdade no longo prazo, mas para desenvolver uma grande visão da sociedade como ele achava melhor. Embora os socialistas possam ter tido a decência de pelo menos fingir querer escravizar o homem para seu próprio bem e libertá-lo no futuro, Keynes desejava a escravidão governamental por si só. Como objetivo final, isso pode ajudar a explicar por que Murray Rothbard disse apenas uma coisa boa sobre Marx. Pelo menos, ele não era keynesiano. Embora essa concepção possa soar boa para idealistas da Torre de Marfim que imaginam que isso levará apenas a resultados positivos, na realidade isso leva à destruição dos mecanismos de mercado necessários para a produção econômica. Nesse sistema, o dinheiro deixa de funcionar como um sistema de informação para a produção, mas como um programa de lealdade ao governo.